Lu, a luz, Luciano, aleluia. Deu Tiago, dá um pulo aqui, vem cá. Meus amados, nós estamos perto de um dia de decisão, que é domingo agora, dia 30, e eu queria orar com vocês pela nação, amém? Pela direção que vai ser tomada dia 30, a decisão definitiva. Eu acho que é importante a igreja orar. Eu não quero aqui me posicionar, mas eu quero ler um texto de Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 2. Não quero me posicionar, Tiago, mas eu quero ler um texto da palavra de Deus que vai dar uma direção certa. Eclesiastes 10, capítulo 2 diz o seguinte: o coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. O texto aqui fala demais, né? Sem explicação nenhuma, o texto já fala demais. Brincadeira. Salmos de número 29, versículo 11 diz o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor abençoa o seu povo com paz. A nossa oração hoje é para que a paz continue reinando sobre a nossa nação. Amém ou não amém? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar antes de passar para a palavra. Pai, nesse momento a tua igreja se levanta em oração, e nós queremos hoje se posicionar em oração, dizendo ao Senhor que a decisão que foi tomada domingo agora, que vai acontecer, que seja para o bem do pai de família, que seja para o bem da mãe de família, que seja bem para a nação brasileira. Nós queremos entregar toda a direção da nossa política brasileira aqui, que aquele que for eleito seja o responsável por conduzir a nossa nação mais próxima do Senhor. Nós não queremos perder os nossos filhos, nós não queremos que as práticas que são contra a vida, contra aquilo que é moral, legal, possam acometer o nosso país. A nossa oração hoje é uma oração de pedindo ao Senhor que entre nessa causa. Coloque a tua mão de poder. Tudo que nós podemos fazer, nós iremos fazer, que é fazer o nosso voto valer. Mas nós precisamos da tua mão de poder sobre a nossa nação. Deus, repreende toda tentativa do inimigo contra a nossa nação, contra as famílias, contra os filhos, contra o emprego. Deus, nós queremos mais saúde, nós queremos também paz sobre a nossa nação, nós queremos liberdade de expressão, nós queremos servir ao Senhor de forma livre. Então nos ajuda, peleja essa peleja ao nosso favor, que quem possa ganhar seja a nossa nação. É a oração que eu faço na autoridade concedida ao nome de Jesus, e todo o povo de Deus concordando com a oração diga amém e amém, para a glória de Deus Pai. Você pode se sentar em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração hoje. Quem que quer ouvir uma palavra de Deus para o coração? Você está no lugar certo. Deus tem uma palavra para falar ao seu coração hoje. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 35. Eu quero ser objetivo com essa palavra, porque no final eu quero tirar um tempo de oração para você que precisa. Quem está sentindo a presença de Deus aí, queridos? Aleluia. A presença de Deus é perceptível nesse lugar. Lucas capítulo 18, versículo de número 35, vai contar a história de um moço que estava cego, e ele é conhecido como Bartimeu. A palavra Bar significa filho, né? Então é filho de Timeu. Bar, toda a expressão que vem na Bíblia, Bar, Jesus, Bar significa filho. E Lucas capítulo 18, versículo 35, vai trazer a narrativa de uma história que aconteceu há um tempo atrás, e Jesus fez uma pergunta, e eu quero trabalhar com você hoje sobre a pergunta que Jesus fez. Amém? Vamos ler comigo o texto de Lucas 18, 35, e a gente vai caminhando e aprendendo algo aqui interessante. A palavra de Deus diz o seguinte: aconteceu que quando Jesus, fala comigo assim, Jesus, ele se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, às margens do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, porque Jesus passou mais tempo em Nazaré, então ele era conhecido como Jesus o Nazareno, estava passando. Então esse moço, ele gritou:
Jesus, filho de Davi, Jesus da linhagem de Davi, tenha compaixão de mim. Você pode dizer isso? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O texto segue dizendo: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ou seja, a multidão falava: cala a boca, pare de gritar, pare de perturbar. Mas cada vez ele gritava mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus parou e mandou que trouxesse aquele cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou para ele a seguinte palavra: o que é que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. E o texto diz que imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isso, dava louvores ao nome de Deus. Esse texto é um texto muito simples, de uma narrativa, de uma perspectiva importante, porque fala de um cego que estava precisando de uma provisão de Deus na vida. O texto fala que esse moço escutou que Jesus passava por um caminho, e ele então começa a pensar no seu interior: pode ser que esse moço pode me curar, esse Jesus. Eu já ouvi histórias que esse homem tem poder para curar. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto diz que as multidões de pessoas que estavam ali ao redor, porque era muita gente que seguia Jesus, porque entenda uma coisa, tem muita gente que segue a Jesus apenas como multidão, mas não como discípulo. Conhece de ouvir falar, segue os sinais e as maravilhas de Jesus, mas não conhece Jesus em intimidade. E o texto fala que muitas pessoas estavam ali seguindo Jesus, ouvindo e vendo os feitos que Jesus ia fazendo pela história, pelo caminho. Mas aquele cego que não via Jesus, mas ouvia sobre Jesus, criou uma expectativa no seu coração certa e pensou: se eu clamar em meio à multidão e esse filho do homem ouvir, ele pode mudar a minha história. E ele começa então a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão ou tem misericórdia da minha vida. Fala comigo de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz que a multidão cada vez mais intensificava a sua voz: cala a boca, cego, para de encher o saco, para de perturbar. E cada vez mais que ele era impetrado, tentavam parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que chega um certo tempo que Jesus escutou o pedido daquele moço, porque Jesus escuta as nossas petições. Por mais que vozes tentam dizer que não, mas Jesus escuta as nossas petições. E diz que Jesus parou para ouvir aquele moço. Perceba, em meio a tantas pessoas de condições melhores do que ele, de status melhores que ele, Jesus parou para ouvir aquele moço e deu atenção para ele. Era tanta gente, mas a atenção de Jesus, por causa do barulho que aquele moço fez, voltou-se para ele. E Jesus então pergunta: o que quer que eu te faça? O que você quer que aconteça com você? E a palavra que Deus me deu para trabalhar com vocês hoje é com base nessa palavra que Jesus perguntou para o moço: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Naquela ocasião, o que era melhor para aquele moço era a cura dos olhos. Então ele pede, e Jesus fala com ele: olha, a sua fé, ela te salvou. Por que Jesus fala que a fé daquele moço salvou? Porque aquele moço não tinha visto Jesus, ele era cego. E a única coisa que ele tinha no coração para poder acreditar era o quê? Fé. Quem está entendendo? Então ele acredita, e Jesus fala: olha, embora você não me viu, mas ouviu sobre mim, essa fé que fomentou no seu coração vai te salvar. Passe a enxergar agora. E o texto diz que aquele moço instantaneamente, não foi depois, foi no mesmo momento, passou a enxergar. Quero te falar que um toque de Jesus é suficiente para mudar a sua vida. Uma palavra de Jesus é suficiente para mudar a sua história. Apenas um encontro com Jesus é suficiente para mudar uma cegueira para uma visão. Jesus, ele nos surpreende com apenas um toque. E foi isso que aconteceu com esse moço aqui, com apenas um toque. E eu queria trazer essa mesma ilustração, esse mesmo pensamento para a nossa realidade. Embora isso aqui aconteceu há muito tempo atrás, mas o mesmo Deus é o de ontem, hoje e será eternamente para todo sempre. Ele não muda e nem volta atrás da sua palavra. Ele continua sendo o mesmo Deus, com a mesma fidelidade, com o mesmo poder, com a mesma intensidade.
Talvez o que acontece é que a nossa forma de abordar esse Jesus está sendo errada. Talvez o que acontece é que os milagres não acontecem porque a forma de abordar para que Jesus faça não está sendo direcionada. E eu queria te dar uma orientação, aplicando nos dias atuais. Um manual simples, objetivo, para você aplicar na sua vida hoje. Para que quando Jesus te perguntar o que queres que eu te faça, para você ver o poder dele acontecendo com você. Então, eu queria te dar algum manual aqui, uma orientação, com alguns textos bíblicos e bem objetivos, e nós vamos aprendendo alguma coisa aqui, e vai ser muito bom. Fala assim comigo, o que queres que eu te faça? Essa pergunta está rondando aqui no ar. O que queres que eu te faça? Hoje Jesus está perguntando para você, está perguntando para mim na pessoa do Espírito Santo, o que queres que eu te faça? E se eu pudesse escrever uma orientação para você, a primeira coisa que eu te orientaria a fazer quando Jesus te perguntar o que queres que eu te faça, não é como o cego de Jericó, naquele episódio que pediu para que os olhos voltassem a enxergar, mas repita assim comigo, o que queres que eu te faça? Você vai responder assim, ó, salva a minha alma da punição eterna. A primeira coisa que eu e você precisa atentar, não é receber uma cura no físico, uma cura no emocional. Se Jesus te perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? E Ele está perguntando através da pessoa do Espírito Santo, o que queres que eu te faça? A sua primeira resposta deveria ser, salvação da minha alma e purificação dela. Vai comigo em 1 João capítulo 4, versículo 15. Então a primeira decisão que você precisa pedir, para que Deus faça com você nessa noite é, salva a minha alma. A teologia vai definir que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Tricotomia. Corpo, matéria bruta, esse boneco que você está vendo aí, formado do pó da terra. Espírito é o que faz conexão entre o homem e Deus. E alma é essa psique, essa inteligência. E o texto fala aqui, ó, 1 João capítulo 4, versículo 15. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você pode dizer glória a Deus aí? Olha que interessante. Aquele que confessa, aquele que fala, aquele que expressa, é uma atitude muito simples, mas é muito definitivo para a sua vida futura. Confessar que Jesus é o Deus da sua vida é o que faz a abertura para que você receba salvação. E o texto diz, aquele que confessa que Jesus não é o pastor, não é o levita da igreja, não é o amigo do banco, não é aquele homem que foi bom, é aquele que confessa Jesus. Jesus, suficiente, Jesus, o Filho de Deus. Aí o que acontece? Quando há essa confissão, Deus permanece nele, e esse moço agora permanece também em Deus. E o texto diz, e nós conhecemos o amor, e cremos neste amor que Deus tem por nós. O texto diz o seguinte, olha, Deus ele é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Aí ele fala assim, ó, nisto o amor, ele é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, mantenhamos a nossa confiança em Deus. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Então a primeira orientação que eu quero falar com você, que se Jesus estivesse perguntando para você aqui hoje, o que queres que eu te faça? Receba esse amor de Jesus na sua vida. A primeira atitude que uma pessoa precisa para ser efetivo nas suas decisões é reconhecer que existe uma punição para aqueles que não servem a Deus. A palavra de Deus diz que o inferno, ele será lançado dentro do lago de fogo. A gente pensa que o inferno é a estação final, mas não. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. E a palavra de Deus ela é específica em dizer que o inferno não foi preparado para nós, não foi preparado para nós, mas por causa do pecado que fez separação entre Deus e o homem, acabamos que nós tornamos pecadores. E agora nós precisamos novamente se achegarmos a esse Deus através da remissão dos nossos pecados. Então o que acontece? Existe uma punição eterna para aqueles que não servem a Deus, já está reservado,
para o diabo e para os seus demônios. Mas acaba que aqueles que não aceitam Jesus como seu Senhor, eles se perdem ao caminho, e aí um destino que era para o diabo e para os seus demônios, acaba acarretando aquelas pessoas que não tiveram a libertação em Deus, ou o alcance de Deus. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Então, Jesus está te perguntando aqui hoje, através do Espírito Santo: o que queres que eu te faça? O que é que você precisa que eu faça por você? E a sua primeira resposta é: salva a minha alma. Salva a minha alma, Jesus. Salva a minha alma. Não é salva o meu corpo, porque esse corpo aqui vai ficar aqui para cá. Em 3 dias começa um processo de aputrefação e acaba tudo. Jesus não vai salvar a matéria física, você. Ele vai salvar a sua alma. E por isso que a importância para nós não é o corpo, mas sim a salvação de nossas almas. Entenda uma coisa: esse período que nós estamos aqui na Terra, de 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 no máximo, e depois disso é canseira, é só um período de decisão. Que tipo de decisão? Decisão para um futuro. Esse tempo aqui, que estamos aqui, não é a decisão final. Ele vai dar sentenciamento para uma decisão final. Ou seja, após essa morte, é que começa de fato a vida. E o que é que eu e você precisa fazer aqui, nesse plano? Aceitar a salvação de Jesus para as nossas almas. Romanos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: você pode pensar assim, mas pastor Ravani, eu já pequei demais, senhor. Eu já aprontei, eu já fiz tudo que era errado. Tem chance para mim? Eu sou incrédulo, eu sou ateu, eu não creio nos trem de Deus, eu tenho dificuldade, eu já me decepcionei. Tem alguma chance para mim alcançar essa salvação? Romanos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode repetir isso comigo? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando você aceita o plano real de salvação para a sua vida, acaba a condenação sobre a sua vida. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você agora recebe um passe de salvação para a sua alma. Já não há nenhum tipo de condenação. Os pecados que você cometeu no passado, ou até agora mesmo, um pouco mais cedo, já não é suficiente para apartar você mais do seu Deus, porque a remissão de pecados, através da crença no nome de Jesus, ela é suficiente para nos alcançar. Você pode dar um glória a Deus aí para alegrar esse negócio aqui? Você está numa igreja viva, que a presença de Deus está aqui nesse lugar. Então, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei, na época da lei do Espírito, Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Como? De que forma? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Entenda uma coisa: Jesus não foi pecador, mas se fez pecador por nós. Quem está entendendo a diferença? Ele não foi pecador, mas se tornou ou recebeu o encargo de pecado para que eu e você pudesse alcançar a salvação. E outra coisa interessante mencionar aqui: não existiu e nem existirá ninguém que poderia ocupar esse cargo tão importante como Jesus ocupou. Ninguém. Jesus é o único suficiente. Por mais que tivemos pessoas que foram bondosas, solidárias aqui na terra, essas pessoas eram homens mortais e pecadores como eu e você. Jesus, ele é e continuará sendo o perfeito para ocupar esse cargo aqui, para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Olha o versículo 4: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Atos 2, capítulo 21 diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar, o que é invocar? Invocar é chamar, invocar é falar, invocar é declarar. Eu estou invocando em pregação aqui, eu estou falando palavras. Então o que é uma invocação? É deixar claro aquilo que está no coração. E o texto diz lá em Atos 2, 21, de forma específica: e acontecerá que
todo aquele. Alguns, irmãos, alguns, não, todos, sem distinção de etnia, branco, preto, azul, marrom, todos, absolutamente todos, que invocar o nome do Senhor será salvo. Só há uma forma de você ser salvo, invocando o nome de Jesus, que é suficiente. Só há uma forma. Não existe outro meio, não existe outro nome, somente o nome de Jesus, que é o Filho de Deus e é Deus, é suficiente para alcançar salvação. Atos 16, capítulo 31. E eles responderam: creia, acredite, tema o Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Olha que texto lindo. O texto fala que quem acredita em Jesus alcança a vida eterna. Quem professa Jesus como o Senhor. E como é professar? É ter mudança de vida, é ter uma mudança de transformação. Entenda uma coisa, eu acho que é um erro que comete muitas pessoas. Elas pensam, a maioria delas pensam, que pelo fato de você aceitar Jesus, agora tudo é perfeito. Não, meu irmão, você continua sendo pecador, só que um pecador consciente, um pecador cônscio que precisa da misericórdia do Senhor. Quem está entendendo? Ninguém aqui é perfeito, não. Ninguém é perfeito, todo mundo cheio de defeito, cheio de erro. E a palavra de Deus fala que se alguém disser que não errou, faz Deus de mentiroso, porque Ele diz que todo mundo errou, todo mundo pecou. Mas o que é que faz nós sermos homens e mulheres alcançados em Jesus? É ter a consciência que nós somos dependentes de Deus. A nossa dependência em Deus é que nos dá o passe de salvação. Entendeu, Elmin? Você é pecador. Você não vai ficar agora perfeito, certinho. Não, cara, você vai errar. Só que agora o que acontece? Você erra, mas você logo se arrepende. Você erra, mas logo você retrata, porque tem um Espírito Santo morando em você que te traz a consciência todos os dias. Estou sentindo a presença de Deus muito forte nesse lugar. Salmos de número 34, versículo 6. Olha o que fala: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas angústias. Cara, que texto mais lindo. Clamou este aflito. Aflito é o quê? É aquele que está passando por alguma tribulação, alguma dor, aquele que está sofrendo. Quantos aqui estão em alguma determinada área aí, passando por algum conflito, ou aflito? Conflito ou aflito? Levanta a mão para me ver. O texto diz, olha, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas angústias. Só clamar, só. É só buscar. É fácil? Não, é difícil, cara. Ser crente não é fácil, não. É ter que perdoar quando não quer perdoar, é ter que arrepender, é ter que pedir perdão para quando você está certo. Já pediu perdão tanto certo? Tanto que é um tédio. Moço, não tem nada pior, não. Você não sabe onde você põe sua cara. É pedir perdão quando você está certo. Mas é para essas obras que Cristo nos chamou. A segunda pergunta que eu faço para você aqui nessa noite, que Jesus faz na verdade: o que queres que eu te faça? Fala assim comigo: transforma a minha vida e me permite ter experiências com o Senhor. Eu preciso receber a salvação de Deus, e aí quando eu recebo a salvação de Deus, Ele transforma a minha vida. Sabe qual que é o erro das pessoas? A maioria delas, elas querem estar prontas para começar a servir o Senhor. E sabe quando vai estar pronta? Nunca. A maioria das pessoas que não servem a Deus, elas falam assim: ah, eu estou errando demais, deixa eu consertar primeiro minha vida, para depois eu conseguir seguir o caminho da fé aí. Sabe quando ela vai seguir o caminho da fé? Nunca. Por quê? Porque primeiro eu reconheço as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Depois, na caminhada, Jesus começa a mudar a minha história e a minha vida. Eu acho que você não ouviu esse negócio que eu falei com você. Primeiro eu reconheço as minhas fraquezas. Depois Deus começa a mudar a minha história na caminhada. O que você quer que eu faça por você? Transforma a minha vida
e me permite ter experiências com o Senhor. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas, todas as coisas. Por isso que uma prática que a gente tem, e eu vejo muita gente errando nisso, é porque nós queremos eliminar o pecado da pessoa. A pessoa bebe ou fuma, ou está numa vida de prostituição, e nós queremos eliminar aquilo. Entenda uma coisa: você tem que vir pecando, você tem que vir fumando, você tem que vir bebendo, porque depois que o Espírito Santo te alcançar na caminhada, os seus atos, o poder dele vai se manifestando nas suas fraquezas, e você vai mudando todo o seu estilo de vida. A sua forma de falar, ela muda, as suas gírias mudam, o seu comportamento muda, a sua visão muda, a sua forma de enxergar muda, as suas práticas mudam. Quando que isso muda? Quando eu começo a caminhar com Jesus. Quando eu começo a caminhar com Jesus. A melhor forma de você começar a caminhar com Jesus é vir do jeito que você está. Está prostituindo? Vem assim mesmo. Está bebendo? Vem assim mesmo. Está fumando? Vem assim mesmo. Tem vício com mentira? Vem assim mesmo. Tem vício de pornografia? Vem assim mesmo, porque na caminhada Jesus te liberta, meu irmão. Aceita Ele, que Ele faz a obra na sua vida. Porque se for o contrário, você nunca vai conseguir, Fernando. Quem convence o homem do pecado, da justiça, é quem? É o Espírito Santo. E só tem como ter o Espírito Santo em nós, Pedrão, quando eu aceito Jesus como meu Senhor. Aí Ele começa a fazer um trabalho dentro de mim. Atos 9:17 é o seguinte: então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio de quê? Do Espírito Santo. E o texto diz, olha, imediatamente. Olha que texto mais lindo, e olha o tanto que esse texto fala. As escamas dos olhos do apóstolo Paulo caíram quando? Depois que o Espírito Santo entrou na vida dele. Coloca a mão sobre os seus olhos assim. Fala assim comigo: Espírito Santo de Deus, o Senhor é na minha vida. Que todas as escamas dos meus olhos possam cair agora. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E diz que a partir daquele momento, a vida do apóstolo Paulo foi transformada. Já começou mudando o nome dele de Saulo para Paulo. E o texto segue dizendo o seguinte: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou e foi batizado. Perceba, foi batizado quando? Depois que as escamas dos olhos dele caíram. Gênesis 35:10 diz o seguinte: Deus disse a ele: você se chama Jacó. A palavra Jacó ou Jacov significa trapaceiro, mas o seu nome agora será Israel. E Deus mudou o nome dele para Israel. O moço chamava Jacó, mas aí depois que Jesus o encontra, o próprio Deus encontra ele na verdade, porque não é Jesus, aqui é Deus, encontra ele, ele passa a chamar agora Israel. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Nós precisamos sim entregar a nossa vida para Deus, mas a segunda orientação é: nós precisamos ter experiências com Deus. Sabe o que vai manter você na igreja, querido? Não é uma pregação que te toca o tempo todo, no sentido assim de você ouvir palavras que te agradam. Não é isso. Isso aí um psicólogo, um psicanalista consegue fazer com você. Um texto de poesia consegue fazer com você. Machado de Assis consegue te garantir isso aí. O que faz você ter uma vida de continuidade na casa de Deus é ter uma vida de experiências com Deus dia após dia. A bateria que faz a gente permanecer aqui é a experiência. É você estar cansado, pensando em desistir, vem Deus te dar uma palavra certa. Vem o Espírito Santo e usa alguém para poder falar algo certo para você. E você fala: poxa vida, eu preciso continuar. Quem aqui já ouviu uma palavra num tempo de desespero e o negócio foi assim, de Deus para sua vida? Levanta a mão para me ver. O que é isso? Experiências com Deus. Primeira coisa, fala assim comigo: eu preciso da salvação. Segundo,
Segundo, transformação e experiência. Oh, aleluia. Vou adiantar mais um pouquinho aqui. Pergunta do Senhor fala com nós o seguinte: o que queres que eu te faça? Terceiro ponto fala assim comigo, me faça lembrar da minha fragilidade e dependência eterna do Senhor. Por quê? Porque quando você passa a ter experiências com o Senhor, a tendência natural do ser humano é ficar vaidoso, autossuficiente. É natural da gente. Você já fica no estado de inércia, tranquilo. Não, estou tendo experiência com Deus todos os dias, então não preciso buscar com a mesma intensidade. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Olha que interessante. Lá em Atos 5,12, diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes do Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e camas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eles eram curados. Atos 19:11 diz o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Está aí o texto aí. O texto fala que, de forma bem clara, Pedro, com a sombra projetada, curou pessoas no episódio. O apóstolo Paulo, com o manto ali, pessoas foram curadas através da autoridade que existia na vida dele. Qual que é a tendência natural do ser humano passando por uma situação como essa? Ficar o quê, Elisângela? Vaidoso, vaidoso. Por isso que a orientação é: Deus, me faça lembrar da minha fragilidade, me dá a consciência da minha fragilidade. Lá em Salmos 39, versículo 4, diz o seguinte: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e a qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Uma coisa que eu aprendo é que muitas pessoas, elas fogem da fé, elas fogem da casa de Deus, porque não reconhecem a sua fragilidade. Você quer ver o episódio quando as pessoas voltam para Jesus? É quando tudo dá errado. Se tiver dinheiro na conta, esquece. Se tiver tudo dando certo, esquece. Mas quando a pipoca estoura, mas acha direitinho a casa de Deus. Por quê? O que é isso aqui? É falta de consciência da nossa fragilidade. O que faz você colocar 140, 160 no seu carro numa curva? Falta de consciência da sua fragilidade. Falta de saber o perigo. Então, terceiro ponto aqui: me faça lembrar, Senhor, da minha fragilidade. Tiago 4,13 diz o seguinte: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, mas como também faremos isto ou aquilo. Uma quarta palavra que eu falo com você: se Jesus perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Fala assim comigo: usa a minha vida, não me deixe sem utilidade. Eu acho que a parte mais importante de servir a Deus é sentir útil também, não é? É muito ruim você estar numa casa que você não tem valor algum. Então a quarta orientação que eu te daria aqui como uma cartilha, se Jesus perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Fale com Ele, usa a minha vida e não me deixe sem utilidade. Marcos 6,6 diz o seguinte: Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Ele chamou os 12 e passou a enviá-los, de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que não levasse nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola e nem dinheiro.
e o que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhe: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam um pó dos pés e em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E olha que interessante, eles o quê? Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. O que esse povo aqui tem de referência com a gente? A mesma coisa. Discípulo. Discípulo é aquele que segue a Jesus. Discípulo é aquele que tem uma autoridade para falar de Jesus. O que esse povo fazia? Eles tinham utilidade. Não só ouviam a palavra e se alimentavam dela. Não só vinham para a igreja e escutavam um pastor pregando. Eles eram usados e ousados em Deus. O que queres que eu te faça? Fala assim comigo: cure as minhas feridas. Você precisa da salvação, você precisa da transformação, você precisa sentir usado, mas você precisa também ter suas feridas curadas. João 21:15 diz o seguinte: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou como, queridos? Ficou triste, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. E em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia se glorificado a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Esse texto aqui, ele casa muito com o que eu estou dizendo aqui. Por quê? Pedro, por mais que era um moço que era usado por Deus, precisava, Pedro, de uma cura interna. Sabe por quê? Porque um episódio atrás, Pedro havia negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. E por mais que Jesus o havia perdoado, ele sentia no seu coração um sentimento de tristeza, de culpa. Olha, estou arrepiado aqui, ele me perdoou, o perdão dele me alcançou, mas eu sinto no meu coração uma tristeza muito grande. E o que Jesus faz com Pedro ali? Pedro, já te perdoei já, cara. 3 vezes você me negou, e 3 vezes eu digo para você: você está perdoado, meu perdão te alcançou. O que isso aqui fez com Pedro? Curou uma ferida da alma, cara. Algo que machucava Pedro, não sei em que momento, mas curou a ferida da alma. A quantidade de negação que você teve é a quantidade de perdão que eu libero sobre você. Pedro, você está perdoado. Jeremias 30, versículo 17 é o seguinte: porque restaurei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Coloca a mão, você que está com alguma enfermidade aí no corpo, aí alguma coisa, algum tipo de problema, coloca a mão sobre a sua cabeça nesse momento. Eu quero falar essa palavra aqui sobre a sua vida, liberar ela. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Um segundo ponto que eu aprendo com você é que Jesus, além de curar a parte interna, ele cura a parte externa também. Ele cura a parte interna de Pedro, mas agora cura a parte externa, falando em Jeremias. Olha, o texto diz: porque eu vou restaurar a sua saúde e vou curar as suas feridas. Qual feridas? Feridas internas e feridas externas. Salmos de número 147, versículo 3. Olha o que diz: ele sara
os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Quem está aprendendo alguma coisa aí? Estou acabando aqui já. Olha o que diz o texto. Ele sara os que têm um coração quebrantado e trata das feridas dele. Um sexto ponto para a gente aprender aqui e a gente finalizar. Fala assim comigo. Se eu me perder, me resgata com os teus laços de amor. Eu arrependo, reconheço, crio intimidade, transformo minha vida, sou usado, mas pode ser que na caminhada eu desisto. Pode ser na caminhada que eu me canso. Pode ser que na caminhada eu desvie da fé. Pode ser que na caminhada eu tropece em alguma pedra e fique no chão. Qual que é a palavra que Jesus pergunta para você aqui hoje? O que queres que eu te faça? Se eu me perder, me resgata mais uma vez com os teus laços de amor. Lucas 15:3 diz o seguinte: então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, se porventura você se perdeu na caminhada, você parou de servir a Deus, você parou de ir na igreja, parou de congregar, a pergunta que ronda aqui hoje é: o que queres que eu te faça? E você deve falar: Senhor, me encontra novamente com seus laços de amor. Eu preciso voltar, eu preciso alcançar novamente a tua graça. 1 João capítulo 1 versículo 5 diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a você é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, se andarmos na luz com ele, esta luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos o que, queridos? Mesmo o que? Enganamos, e a verdade não está em nós. Mas olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmos 119, versículo 176. Ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Essa palavra que é muito forte. Por mais que você esteja errante pelo caminho, as palavras de Jesus ainda são vivas no seu coração, e elas são suficientes para te conectar novamente. Quem aqui em algum momento já desistiu da fé, ficou errante no caminho, mas sempre tinha alguma coisa no coração que queimava muito forte? Levanta a mão para me ver. Se chama Espírito Santo, se chama Palavra de Deus viva no seu coração. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14 diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Para finalizar, depois de ser alcançado pela graça, depois de arrepender, depois de ter experiência com Deus, depois de viver essa vida em comunhão com Deus, depois de errar e agora reconhecer que errou, o que é que nós precisamos fazer quando Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Fala assim comigo: renova as minhas forças. Fica de pé em nome de Jesus. Louvor por gentileza. Renova as minhas forças. Isaías 40, versículo 29. Eu vou ler, e na medida que você for entendendo esse texto aqui, você vai dando glória a Deus aí. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansam
e se fadigam, e os moços de exaustos se caem. Mas os que se esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas das águias, e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança em Deus. Oh, aleluia. Como eu disse para você, existe uma palavra rondando aqui, esse lugar aqui. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta para você hoje: o que queres que eu te faça? E a pergunta é: o que você vai pedir? Dependendo do seu pedido, a sua vida vai ser mudada hoje. Dependendo do que você pedir para Ele hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Você precisa de quê? De cura? Peça a Ele. Você precisa de transformação? Peça a Ele. Você precisa de arrependimento? Fala com Ele. Você precisa voltar para os caminhos dEle? Fala com Ele. Você precisa começar um novo caminho com Ele? Fala com Ele. Só não fica de boca fechada. Abra sua boca e fala com Ele. E eu queria fazer um apelo nesse momento. O que é o apelo que eu quero fazer? O apelo que eu quero fazer é para você que ouviu essa mensagem aqui, e movido não pelas minhas palavras, que as minhas palavras não têm valor nenhum, mas movido pelo Espírito Santo. Você que ouviu essa mensagem e tem algo no seu coração te perturbando o culto todinho aí falando com você, você precisa entregar sua vida para mim. Você está andando errado, você me abandonou, você precisa voltar a entregar sua vida para o altar. Olha, é hoje. Você está aí resistente ainda, ou pensando: o que é isso? Isso aí é o Espírito Santo falando com você. Isso aí é o Espírito que está nesse lugar falando com você, te convencendo que você precisa ser alcançado por Ele. Como é que eu faço, pastor? O que eu preciso fazer para alcançar o que o Senhor falou aqui hoje? Eu preciso pedir para meu pai, para minha mãe, para um primo? Não. Para um pastor? Não. Você precisa simplesmente levantar a sua mão e falar: Jesus, mora em mim. Eu te reconheço a partir de hoje como meu Senhor. Jesus, muda a minha história. Jesus, me ajuda. Entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história. Como é que eu faço isso? Levantando a mão e confessando de forma pública, para que todo mundo veja que você tem um Deus, que você tem um Senhor, e que você bate continência para um só Senhor, que é Jesus de Nazaré. Feche os seus olhos nesse momento. Eu vou orar uma oração muito simples, e na medida que o Espírito Santo falar com você aí no seu lugar, você vai dando liberdade para ouvir o que ele vai falar com você. Espírito Santo de Deus, o único que tem poder para mudar a vida de um homem é só o Senhor. A psicanálise não consegue fazer, a psicologia não consegue fazer, o conhecimento humano não é suficiente, a bondade dos homens não é suficiente. É somente o teu Espírito Santo que tem poder para convencer o homem, para transformar a vida. Então nessa noite, que essas palavras que foram liberadas aqui, carregadas pelo teu poder,
possa alcançar esse homem, essa mulher que ouviu essa mensagem. Deus, eu sei que quando nós não ouvimos algo, nós não somos responsabilizados porque nós não ouvimos. Mas eu também sei que quando nós ouvimos a tua voz e negligenciamos, nós tornamos autores e responsáveis, porque ouvimos e rejeitamos. Então, Espírito Santo de Deus, que a tua voz seja mais forte que a minha vergonha, que a tua voz seja mais poderosa do que o meu medo, que a tua voz alcance o meu coração, trazendo a consciência que eu preciso de uma mudança de vida hoje. A igreja não salva ninguém, o homem não salva ninguém, a bondade não salva e não tem poder para salvar ninguém. O fato de eu ser um homem honesto, o fato dessa moça ser uma mulher honesta, não é suficiente para salvar a alma dela. A única pessoa que tem poder para salvar a alma do homem, do pecado, da justiça e do juízo, se chama Jesus. E a pergunta que o Senhor faz para nós essa noite é: o que queres que eu te faça? E eu estou aqui para dizer: muda a minha vida, muda a minha história, transforma a minha forma de enxergar. Deus, eu confesso que vou chegar errante, mas me ajuda nessa trajetória em nome de Jesus. Você que ouviu a voz do Espírito Santo aí no seu lugar, e você deseja a partir de hoje ter um compromisso não com essa igreja, não com o pastor e nem com louvor, mas com Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Entenda uma coisa, não vou te empurrar, não vou te bater, nada. Eu vou apenas orar com você, e isso será suficiente para que teu nome seja escrito no livro da vida. Levante sua mão. Temos uma moça aqui, temos um irmão aqui, outro irmão. Vem aqui na frente vocês, todos vocês que querem assumir um compromisso com Jesus. Puxa o leão aí, Tiago, o fundo do leão, que ruge o leão. Vem na frente você. Sobre o trono de justiça, aleluia, eternamente haverá Ele voltará. Você pode cantar isso? Para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que ruja o leão, e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará. Ele voltará para governar as nações em amor. Diga isso. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e a terra estremeça diante
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Os descendentes de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão. Aleluia. Apenas me ouça mais uma vez. Aleluia. Quem sabe você ainda está aí no seu lugar. A vergonha ainda te atemoriza. O receio ou o medo ainda atemoriza o seu coração e você está preocupado. Mas eu quero te falar uma única coisa agora, para a gente poder finalizar, fazer oração aqui e encerrar esse culto. Quero te perguntar: se hoje fosse o seu último dia de vida aqui nesse plano terreno, você seria salvo? Faça essa pergunta interna para você. Se hoje, você que ainda não veio aqui na frente, fosse o seu último dia de vida, você seria salvo? Pergunta o Espírito Santo aí nesse momento. Espírito Santo, se hoje fosse o meu último dia de vida aqui na terra, eu seria salvo? Eu quero falar com você. Se gerou dúvida no seu coração nesse momento aí, é porque você não é salvo. Se seu coração ainda está receioso e você não sabe responder essa pergunta que foi feita, é porque com certeza você não foi salvo. Mas hoje abriu uma precedência para você confirmar esse negócio no seu coração. Eu quero te perguntar mais uma vez: existe alguém nesse lugar que está aí no fundo aí, que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não importa se você fica aqui, vindo aqui durante 10, 15, 20 anos, não importa. O que importa é o seu coração estando em paz. Existe alguém nesse lugar que, ouvindo essa mensagem de hoje, quer reconciliar ou aceitar Jesus hoje? Levante sua mão, que nós vamos orar por você e afirmar esse negócio. Se não existir, ou se existir, vai ser um prazer você me perturbar aqui. Tem uma moça lá no fundo. Tem mais um homem aqui. Você pode dar glória a Deus aí, querido? Que decisão, hein, cara? Que decisão importante. Oh, aleluia. Cori andarabachori andaço. Oh, aleluia. Quere andaraço. A igreja, estenda as mãos para cá.
me ajude em oração. Vocês que estão aqui na frente, repitam comigo essa oração em nome de Jesus. Fala assim: Jesus, com muita força e autoridade, Jesus, a partir de hoje, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu andei errado pelo caminho, mas a partir de hoje, eu conserto esse caminho e assumo um compromisso público com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e muda a minha história. Que eu seja conhecido a partir de hoje como um homem que Jesus mudou a história. Aleluia. Alguns irmãos venham aqui, abraça esses irmãos aqui na frente em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem cá, Pedro, abraça o povo aqui, vem cá. Ajuda aqui, abraça aí. Diga para essa pessoa o quanto ela é importante para Deus a partir de hoje. Aleluia. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, vamos encerrar esse culto. Mas antes, eu queria aproveitar a presença de Deus nesse lugar. Cadê o Sênis? Chama sua mãe também, vem cá. Aleluia. Sobe aqui no altar vocês dois. Mais cedo o Sênis me passou esses dados aqui da Gláucia, que é a irmã dele. E ele comentou comigo que os dados aqui não estavam legais, né? O que eu quero fazer com você aqui hoje? A palavra que foi ministrada aqui hoje é: o que queres que eu te faça? E a pergunta ainda continua aqui, Sênis. O que nós queremos que Deus faça? Nós queremos que Deus opere um milagre. Nós queremos que Deus mude o quadro clínico. Nós queremos ver o poder de Deus manifesto sobre a vida da Gláucia, para que a gente possa contar testemunhos o quanto Deus é fiel a todo tempo. Tiagão, canta esse pedacinho. És fiel a todo tempo. Olha que poderoso, escuta isso aqui. Escuta. Olha. És fiel em todo tempo. Na saúde, sem saúde ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Todo Com tempo. todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade Mais de uma Deus. vez. És fiel a todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Hoje mais cedo, o Eduardo, o Senes, me apresentou esses laudos negativos aqui. Eu vi a tristeza estampada e a preocupação no rosto dele. Nós estamos aqui agora com os dados da Gláucia de Oliveira, que os médicos imprimiram, dando um resultado aparentemente ruim. Mas a tua igreja se reúne hoje em oração. E nós estamos clamando não a uma pessoa, não a medicina. Nós estamos clamando aquele que criou a medicina, aquele que é muito mais poderoso do que a medicina. Nós estamos clamando ao médico dos médicos, que é o Senhor. Por isso a tua igreja em oração se reúne agora. Muda o estado da Gláucia, muda o resultado do médico, coloca a tua mão de poder. Nós queremos ver a provisão do Senhor acontecer. Nós cremos que o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus de provisão. Por isso, vá agora, opera o milagre, Senhor, para que o teu poder venha ser manifesto aqui na terra. Nós cremos, por mais que os laudos digam uma resposta, a resposta do Senhor é suficiente para mudar qualquer tipo de laudo. Corabachori andassori. Muda na oração da tua igreja, muda, restaura, renova, transforma. Coloca a tua mão de provisão, coloca a tua mão de poder, coloca a tua mão de poder, em nome de Jesus, Pai. Nós liberamos uma palavra debaixo do teu poder aqui agora, Senhor, que a tua provisão possa alcançar a Gláucia, que os nossos olhos possam contemplar o sobrenatural do Senhor, e a Gláucia possa vir aqui na frente, contar o testemunho da vitória, que possamos fazer um culto de ação de graças, dando ao Senhor toda a glória e todo o louvor. É a oração que nós fazemos essa noite, em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai, aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
cantarei a bondade de Deus. Quem foi abençoado essa noite? Me perdoa pelo horário, desculpa, tá? Me perdoa pelo horário, eu passei um pouquinho do horário. Que esse restinho de semana seu seja uma bênção. Que você tenha uns sonhos proféticos. Que você sinta Deus na sua casa, na sua vida. Que você veja a provisão de Deus. Tem culto de mulheres amanhã. Estenda as mãos assim, que a graça de Deus e as consolações vindas à parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração, Deus abençoe. Tua bondade me seguirá, Senhor.